Bom, pessoal, hoje, aula de física, vamos falar sobre um outro assunto que é dinâmica, dentro da mecânica também. Cinemática, estática e dinâmica. Nós vamos falar sobre dinâmica. E dentro da dinâmica, nós vamos falar sobre força, trabalho e potência. Vamos lá, então? Força e movimento. Nós vamos falar sobre as ações que ocorrem no movimento da mecânica. A força e movimento têm relações diretas. Um corpo só pode ter adquirido movimento se uma força tiver sido aplicada em algum momento. Podemos definir força com uma influência-ação, ou seja, vai acontecer uma ação para que ocorra um movimento, que é capaz, né, essa força e ação é capaz de alterar o estado de inércia de um corpo, modificando sua velocidade. O movimento, de forma simples, pode ser definido como a alteração da posição de um corpo em determinado espaço, visto no primeiro bimestre, quando nós trabalhamos cinemática. Então está aqui uma ação de uma força que vai fazer com que um corpo se desloque, no caso aí, a caminhonete ou o veículo. Seguindo, então, nós vamos dizer que em física, nas situações como puxar, empurrar, comprimir, esticar, colocar um corpo em movimento ou em repouso, estamos exercendo força. Nesse módulo agora, estudaremos força, bem como as condições para a existência de movimento. Então vamos definir a força e movimento. O que é força? É o ato de puxar, né, que envolve a aplicação de uma força. No cabo de guerra, por exemplo, o grupo que fizer ou que aplicar maior intensidade de força vai arrastar o outro e ganhar a disputa. Então, você pode ver que as forças possibilitam o movimento dos corpos. Da mesma forma, para que os corpos parem de se movimentar, deve haver a aplicação de uma força em sentido contrário do movimento. Além disso, forças podem ser responsáveis pela deformação dos corpos. Então, as forças são grandezas vetoriais. O que significa isso? Parece que o nosso amigo aí do lado, né, aí ao lado, está meio confuso. Imagine que você tivesse perguntado a ele qual o caminho para chegar ao colégio. A resposta teria que vir acompanhada de uma indicação de direção e sentido. Isso que determina o vetor, né, as grandezas vetoriais. Pois, sem isso, você não consegue ou não saberia chegar até a escola, até o colégio. Então, está aqui a informação que o amigo do lado tem. É verdade que uma indicação feita como desenho também não levaria a lugar nenhum. Porém, o importante é que você perceba que algumas grandezas físicas são denominadas grandezas vetoriais, isto é, devem ser acompanhadas de indicações de direção e sentido. As forças fazem parte desse grupo de grandeza. Elas são grandezas vetoriais e podem ser representadas por vetores, ou seja, por segmentos de retas orientados. Veja a seguir. Então, seguindo, nós vamos dizer que esse vetor nos dá diversas informações sobre a força aplicada ao corpo. Ele nos diz que que a força teve direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, e se estabelecermos uma convenção, por exemplo,
de cada centímetro igual a uma unidade de força, nós veremos que no desenho anterior, que essa força teve intensidade de 6 unidades no sistema internacional. A unidade de força é denominada Newton. Então, temos que esse vetor representa uma força horizontal da esquerda para a direita com intensidade de 6 newtons e podemos escrevê-la por meio de símbolos. F, o módulo de F, que é a força, é igual a 6 newtons. A descrição da força nos revela alguns elementos que compõem essa força e que a força possui direção e que pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Cada direção tem 2 sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, nas forças horizontais. Para cima e para baixo, nas forças verticais, e ângulos diversos nas forças inclinadas, que vão formar determinados tipos de ângulo. Então tá aqui a aplicação das forças. Força na horizontal, empurrando um corpo da esquerda para a direita. Força inclinada, o ângulo de 30 graus aí formado em relação à horizontal. E a força vertical, sentido para baixo, o corpo caindo. Agora nós vamos falar de sistemas de força e de força resultante. Geralmente, os corpos estão submetidos a mais de uma força, e quando isso acontece, dizemos que eles estão submetidos a um sistema de força. O cálculo da força resultante, como é que se faz? Resultante de forças de mesma direção e mesmo sentido. Quando isso acontece, nós vamos somar as intensidades de força. Por exemplo, observe nesse exemplo que o motorista e seu carona tiveram um problema com o carro durante o trajeto, e tiveram que empurrar o veículo. Para isso, ambos fizeram ou aplicaram uma força de direção horizontal no mesmo sentido para fazer o carro se movimentar. Poderíamos representar essa força por vetores. Então, podemos dizer que a resultante desse sistema será a força de intensidade igual à somatória das duas forças, F1 e F2, aplicadas pelo motorista e seu carona com o mesmo sentido. Pode ser representado da seguinte forma: força resultante igual a F1 mais F2, admitindo que F1 tem intensidade de 28 newtons e a F2 seja de 32 newtons, para substituí-las com o mesmo efeito, e resultante terá intensidade T. Então, a força resultante será igual a força 1, F1, que é 28, mais F2, que é 32, somando os dois, eu tenho que a força resultante igual a 60 newtons. Simples. Agora, essas forças, as resultantes de mesma direção, elas podem ter sentidos contrários. Vamos ver aqui na ilustração sobre o cabo de guerra. O que acontece ali? Um grupo de pessoas puxa a corda para a esquerda e o outro puxa para a direita. As forças aplicadas têm sentidos diferentes, porém, mesma direção, pois todos puxam na horizontal. Está aqui, então, a imagem mostrando. E qual será o resultado da disputa? Se a soma das forças que puxam para a direita tiver a mesma intensidade da soma das forças que puxam para a esquerda, ninguém sai do lugar, porque teremos zerada a força resultante.
Mas, se um dos dois grupos fizer aplicar uma força um pouco maior, deslocará os adversários com diferença entre as forças aplicadas, de um lado e do outro. Vamos seguindo com outro exemplo mostrando. Então aqui nós temos o mesmo exemplo, cabo de guerra, entre um homem e um bode. A resultante terá a direção e o sentido da força de maior intensidade. Seu valor será a diferença entre as duas. Admitindo que o homem F1 esteja exercendo uma força de intensidade 33 newtons e o bode F2 também exerça uma força de 33 newtons, a resultante será zero, pois não há deslocamento nem do homem nem do bode. Então, a força resultante será igual a 33 menos 33, força resultante igual a zero. Mas, se o bode diminuir a intensidade de sua teimosia e passar a exercer uma força de 31 newtons, o que irá acontecer? Então, teremos a seguinte resultante, força resultante igual a 33 aplicada pelo homem, 33 newtons, e 31 newtons aplicada pelo bode. A diferença entre essas duas intensidades terá força resultante igual a 2 newtons. Então, o bode será arrastado pelo homem com intensidade de 2 newtons. E agora, forças que formam um ângulo no ponto de aplicação. Então, vamos ver no exemplo que segue, e nele você vai poder ver ou notar que duas forças atuam sobre o corpo, formando um ângulo entre elas. Nesse caso, a resultante pode ser encontrada usando a regra do paralelograma, isto é, encontraremos a resultante fazendo uso de um desenho geométrico. Para isso, partindo da extremidade da F2, traçamos uma paralela a F1 e da extremidade de F1 traçamos uma paralela a F2. A resultante será a diagonal que sai do ponto de aplicação do paralelograma formado. Então, vamos ver a figura aqui que mostra isso. Então, F1 e F2, nós traçamos uma reta, né, entre elas e formamos aí uma nova figura geométrica, que é o paralelograma. Quando o ângulo formado pelas forças for diferente de 90 graus, faremos a determinação da resultante apenas pela regra do paralelograma, mas, quando o ângulo for igual a 90 graus, podemos calcular a resultante aplicando o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa será igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver no exemplo aqui embaixo. Então, temos aí as figuras mostrando o que é um triângulo retângulo. É aquele que tem o ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. Ao fazermos o traçado da perpendicular do paralelograma, podemos observar que surgem dois triângulos retângulos. Vamos analisar o triângulo. Nele, os catetos correspondem à projeção da F1 e da F2. E a hipotenusa é a própria resultante. Relembrando o que nos diz o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ter força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Exemplificando, se F1 tiver intensidade de 3 newtons e F2 de 4 newtons, a resultante das duas será igual a 5 newtons. Vamos ver. Força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado.
Força resultante ao quadrado igual a 9, 3 ao quadrado 9, mais 16, 4 ao quadrado 16. Força resultante ao quadrado igual a 25. Então, a força resultante ao quadrado, nós temos ainda uma operação matemática a realizar, que é o quadrado, que será o quadrado da hipotenusa, né? O quadrado da força.